Silvio Mendes de Oliveira Filho, médico. Eu fui gestor do SUS em Teresina, Piauí, durante 10 anos, e nesse período dirigimos o CONASEMS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, no final da gestão do Gilson Cantarino, um grande gestor, e depois reeleito para um mandato completo. No final da década de 90, 98, na época da descentralização, e tendo o SUS como parte da vida, parte importante da minha vida, na vida profissional, como cidadão. Porque o SUS, para mim, é o bem maior na área social da população do Brasil, sem nenhuma megalomania. Eu sou do tempo do indigente, que era a maioria da população brasileira que direito nenhum possuía, e os constituintes de 88 criaram um sistema único de saúde com 3 princípios que não são cumpridos, mas são objetos de metas, não sei quando serão alcançadas. Os princípios da universalidade, que todos têm direito, da integralidade para qualquer necessidade, e todos são iguais. O sistema é equânime. E a gente não cumpre nenhum desses 3 princípios, que são constitucionais, por várias razões. Por uma questão de financiamento insuficiente, mas principalmente por uma questão de recursos humanos também insuficientes, talvez até mais difícil do que o próprio dinheiro. Na década de 90, principalmente na 95, 96, foi uma época de forte descentralização da gestão, quando a gestão centralizada do Ministério da Saúde foi repassada para os estados e municípios. Naquela época, vários níveis de gestão, se eu não me engano, tinha incipiente, semiplena e plena. Depois ficou só a parte semiplena e plena, que é o que existe hoje. E com fóruns de discussões nessa construção coletiva, seja de instituições, dos 3 níveis de governo, enfim, todos convergindo para a construção de um sistema que todos queremos que seja decente, que atenda essa necessidade da população, essencialmente. E uma das grandes discussões, sempre pauta, seja nas bipartites, nos estados, seja na tripartite ou nas discussões do Conselho Nacional de Saúde, se punha a questão de gestão de recursos humanos como prioridade, nem sempre compreendida pelos 3 níveis de governo. Como a descentralização foi fortemente para os municípios aprenderam fazendo uma gestão que eles não tinham conhecimento, seja de gestores propriamente dito, seja do uso do recurso de acordo com a sua necessidade epidemiológica. E a gente pode resumir hoje, depois desses anos todos, que os municípios, principalmente os municípios do país inteiro, fizeram melhor, claro, é lógico, do que quando a gestão era centralizada no Ministério da Saúde, né? Definindo papéis dos municípios, dos estados e, naturalmente, do Ministério da Saúde, que concentra das arrecadações de impostos o valor maior proporcionalmente. Se estabeleceu valores em que os municípios eram obrigados, ou são obrigados, a aplicar na saúde um mínimo de 15% das suas receitas, os estados 12%, e uma discussão ampla que ainda sendo cumprida, que é um valor variável com o PIB nacional, seria o valor do orçamento do Ministério da Saúde. E vários fatos aconteceram, seja na discussão de promoção da saúde, da assistência, das pactuações, várias experiências foram postas, muitas deram certo, outras tantas não deram certo, como, por exemplo, a questão dos consórcios municipais. Nem sempre isso prosperou. E uma das questões mais graves, e a gente levantava essa questão através do CONASEMS, era que
a gestão de recursos humanos, a questão da força de trabalho, ela não era dada a importância que merecia ter, até hoje não tem essa importância. Vários fatores, por exemplo, podemos citar, quando se criou a estratégia do Programa de Saúde da Família, primeiro o Programa de Agência Comunitária de Saúde, foi tido como um programa do Ministério da Saúde, em que os agentes tinham as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde, eles faziam um concurso, um teste seletivo, não era concurso público, então começava já um princípio errado. Quer dizer, você tinha acesso a um trabalho, a um emprego, sem fazer concurso público. Era um teste seletivo que tinha suas razões. Por quê? Porque exigia que a pessoa fosse alfabetizada, que tivesse mais de 18 anos, que morasse naquele local onde ele ia trabalhar há pelo menos 2 anos. Então, algumas regras que foram criadas pelo Ministério da Saúde que os municípios não aceitaram. Isso foi contestado durante muito tempo pelo Ministério Público como um acesso não legal, mas ao longo do tempo se convenceu de que era uma estratégia importante, principalmente por um agente de saúde morar no local do seu trabalho, conhecer a comunidade, facilitar esse acesso e essa relação comunitária. O que foi que aconteceu com essas duas estratégias? Eu começo dizendo que foi importante serem feitas essas duas estratégias, apesar das críticas de quem não estava na época, poder dizer hoje, é que não tinha disponibilidade de mão de obra qualificada, no caso dos profissionais de nível superior, o médico, a enfermeira, o dentista, o auxiliar de enfermagem, que compunham uma equipe básica do Saúde da Família. Quer dizer, a academia, até hoje, ela não teve esse olhar de forma a realçar a importância dessa estratégia. Quer dizer, a maioria desses profissionais sequer entendia dessa estratégia, e foi uma ação que ela foi se construindo com o passar do tempo. Quer dizer, por exemplo, aqui em Teresina, nós tínhamos uma rede de assistência, um ambulatório de atenção básica, que à época, por não serem gestores, prestava serviço ao sistema, no tempo do INAMPS, depois do próprio SUS. E esse ambulatório de atenção básica, quer dizer, o pediatra, o clínico, o ginecologista, enfim, teve que fazer uma conversão desse modelo para o modelo de saúde da família. E várias estratégias foram feitas, né? Seja de incentivo financeiro, que sempre é muito importante, para convencer esses profissionais a acreditarem que era duradouro e que poderiam fazer adesão, inclusive com o aumento da carga horária. Então, em Teresina, nós fizemos esse convencimento, né? Fizemos uma coisa que, durante muito tempo, o Ministério da Saúde fez pressão para que não continuasse. E qual foi? É que, se o Saúde da Família se propõe a fazer um atendimento, seja de promoção, seja um modelo diferente do tradicional, a gente não tinha, primeiro, um centro de saúde adequado. Não existia uma rede física para dar essa assistência. E nem tínhamos os profissionais qualificados para essa estratégia, né? Então, a gente foi fazendo, qualificando, tentando qualificar e construindo essa compreensão de assistência diferente do tradicional, da consulta em consultório, e encerrava aquela relação com uma relação assim, eu queria fazer distante.